capacitar, o que está acontecendo no meio do campo e com assuntos específicos também, como setores, como sensores, como smart farming. O campo está passando por uma nova revolução. A questão da conectividade mesmo em relação a pequenos produtores, a dificuldade, mas existem novas ferramentas de comunicação, então tecnologias embarcadas de máquinas. Mas a gente tem um desafio que muitas informações, muito conhecimento novo, muitos pontos a serem observados. E com isso também uma crise climática. Então o tempo hoje, o clima também é adverso e também muda. O que aconteceu em São Paulo há 2 dias atrás, os vendavais. Então isso é frequente, não é aqui na produção, mas isso é geral. Então como fazer essa leitura? O Senar se prepara para isso também, nós vamos inaugurar no início do ano que vem 2 centros técnicos, um em Ribeirão Preto de bioenergia e cana-de-açúcar, diversas fontes para a produção de energia. O mundo é carente de energia, a gente tem desde a questão de automóveis, data centers, então a questão da energia é muito forte. E também para o pequeno produtor, focando no pequeno produtor, aqui próximo de São Paulo, em São Roque, a questão de biotecnologia, bioinsumos, Big Data, para o pequeno produtor rural, para que ele tenha acesso a essas tecnologias. Mas as exigências se tornam muito rápidas, então o desafio é como traduzir essas necessidades do campo, de como produzir alimentos, não importa se é indústria, comércio, todo mundo, pelo menos, deveria ter acesso ao mínimo. Como está organizado o Bagô do Brasil? Bom, o Laboratório Bagô do Brasil tem há 23 anos como um joint venture com a América e a Alemanha, e depois a gente se separa e cria a Conferência do Brasil, que tem orgulho e a satisfação do Brasil durante esses 23 anos. Nós temos uma fábrica em Espírito Santo, na cidade colatina, onde distribuímos, nosso centro de distribuição está justamente aí, onde distribuímos os principais produtos. Quando eu falo de Bagô, talvez não conheçam, mas se eu falo um produto como Keflex, um antibiótico, talvez a maioria de vocês já tiveram infecção e já usaram Keflex ou Trifamons, ou de outra forma, se tiveram diarreia também, Chelfam, para quem ter escutado. Quando eu falo dos produtos, falo de doença e não uma palavra de produtos, mas tudo bem. O que quero claro é que é uma empresa que tem já 23 anos, Bagô foi fundada na Argentina por uma família espanhola, de origem espanhola, a família Bagô, igual que a família Juan Carlos Bagô e o senhor Sebastián Bagô. Exatamente. 2 irmãos super talentosos que lideraram essa empresa há muitos anos. E agora, a segunda geração. Na verdade, estamos já indo para a quarta geração. Meus chefes agora são na 3ª geração. Mas é uma empresa familiar. Quando eu falo empresa familiar, quando a gente fala Bagô, uma empresa familiar, é difícil de entender. Mas tem empresas que se chamam Rothschild, Pfizer, Abbott, todas são familiares. Merck, indústria farmacêutica tem muito, porque é uma indústria que se dedica justamente a fazer lucro, mas se preocupar pela saúde. Então, eu sou muito orgulhoso de trabalhar. Estamos com uma força de vendas em todo o Brasil, nas principais capitais, e distribuímos qualidade de vida, distribuímos paz, distribuímos tranquilidade, porque somos tudo de todo o la revista que casi 35 años atrás, 36 años, con mis padres, Luis y Susana Chivaco, y fundamos con el espíritu de traer el futuro al día de hoy. Mañana profissional, amanhã profissional, oportunidades hoje para profissionais com futuro. Leyó bien la revista, ¿no? Qué bien se
se ve que encontraste artículos que te sumaron para el desarrollo profesional. Así que qué alegría recibirte acá. ¿Por qué no te presentas para nuestra audiencia? Bien, soy Julián Colombo, soy un argentino que vive hace 25 años afuera, ya soy humilde después de tantos años en el exterior. Estoy casado con una chilena, tengo un hijo nacido en España, otro en Chile y la chiquita es brasileña, todos tienen nacionalidad brasileña y argentina también, así que en mi casa hay 5 acentos diferentes donde la gente habla y el mundial es una época muy compleja. ¿Cómo nos hemos fanatizado todos, no? Realmente. Voy a decir algo para los brasileños aquí presentes. Todos los argentinos somos súper fan de los jugadores brasileños. Nos encanta, pero nos encanta incomodarnos. Y tirar sardas, según se pasa. ¿Cómo nació la idea de tu empresa N5? ¿Vos tuviste experiencia en banca privada y en el dinero? ¿Eras un hombre de dinero o no? No. Entré a trabajar en una sucursal de un banco que se llamaba Banco Río en Argentina, que fue eventualmente comprado por el Banco Santander. Y tuve una carrera, lo que los romanos llamaban el cursus honorum. Pasé por todos los puestos y terminé en el Comité de Dirección Comercial del Grupo Santander en Madrid y viví en muchos países. Ahí me fueron haciendo los hijitos en todos esos lugares. Y después de 25 años de corporativo, una carrera que amé. La mayoría de los emprendedores odian lo corporativo, que hablan de la política, y yo decía, acá me pagan por votar. O sea, me parecía increíble la política corporativa, me encantó la carrera, además un banco muy innovador de Santander, un banco muy interesante para trabajar. Y después de 20 años, un día una gran empresa de software, que se llama Salesforce, me invitó a sumarme. Y en ese proceso, que no era realista, para quien empezó en una sucursal del banco y está en el Comité de Dirección Comercial, uno no se olvida cómo empezó, pues estaba súper grave, era una locura bajarme de eso. Pero la verdad es que esta compañía me dijo, tal vez podías emprender y hacer esto que hiciste en Santander para afuera. Entonces me convencieron de que podía ser un emprendedor, se lo dije a mi padre y a mi mujer, que pensaron que estaba clínicamente insano, que estaba en un momento de arriesgamiento maluco, donde lo que quería era una medalla en la vida, porque en la carrera corporativa me dio bien, y tomé la decisión de iniciar la compañía, que tiene narrativamente un hecho destacado, que comenzó con $100. Yo dije a mi mujer y a mi padre, no voy a poner plata en esta compañía. Y la compañía empezó con $100, y una compañía que tiene entre los inversores así, JP Morgan, Menor Partners, HSBC, LTS, de mantenerse cumplida para otras clientes también, y tiene clientes a Itaú, Mastercard, Santander, un montón de compañías. ¿Con cuánto dinero empezaste? Con $100. $100. Es verdad. ¿Y cuánta gente trabaja en tu empresa hoy? Hoy unos 250 personas. ¡Qué bárbaro! Parabéns. Sí, como siempre, el trailer es mucho mejor que el backstage. Si vienen conmigo ahora cuando vuelvo a la oficina, son todos problemas, pero cuando uno lo cuenta, la verdad es que fuimos dando hitos buenos. Hablemos de oportunidades. Los desafíos creo que todos ya los conocemos y seguro que no hay luz sin sombra, ¿cierto? Pero también depende de por dónde uno se para. Me preguntaban si era optimista y dicen que los optimistas estamos mal informados. Yo quiero responder que la realidad es, y no la vamos a cambiar solamente con el pensamiento, pero el solo hecho de creer que podemos impactar positivamente y podemos hacer que algo bueno surja de eso, termina aconteciendo, con todas las dificultades que la realidad trae. Así que quiero preguntarte, Federico, ¿dónde ves oportunidades en la integración Brasil-Argentina y la región? Nosotros en la Cámara, ayer en la Cámara vemos muchas oportunidades. Ayer tento a olvidar la parte llena de poder. Hay muchas oportunidades y podríamos hablar horas aquí de oportunidades, pero quería simplemente enfocar en 2 o 3 cosas que me parecen importantes. Por un lado, los argentinos, nos acabamos de pasar una primera etapa de un gobierno que estabilizó a Macro y que comienza a pasar reformas que va a crear muchas oportunidades
si todo da más o menos certo, como se imagina, no para los próximos 2, sino para los próximos 20 años. Esas reformas van a trazer más competitividad, va a conseguir atraer y proteger mejor los investimentos, no solo los brasileños, sino también de todos aquellos que estén interesados en lograr Argentina. Entonces, nós vemos oportunidades por el lado da estabilização da macro e da correção da micro lá na Argentina. Mas onde mais vemos oportunidades é em trabalhar, e a Câmara trabalha, tentamos trabalhar, em uma integração lógica, em uma integração de cadeias produtivas, em uma integração que não seja oportunística, como tem sido, em alguns casos no passado, em uma integração estrutural, onde, como foi falado aqui, temos excelentes exemplos de integração. A plataforma automotiva, a plataforma petroquímica, mas entre nós, pessoas, essas decisões não foram tomadas nem em Brasília, nem em Buenos Aires, foram tomadas fora do nosso país. E nós acreditamos que os empresários argentinos e brasileiros que têm a capacidade, a competência para fazer dessa integração uma fonte de desenvolvimento, uma fonte de crescimento acelerado dos dois países e de progresso da população. A palavra-chave para nós está em flexibilidade, pensamento de médio e longo prazo, integração das cadeias produtivas para tirar o que são vantagens comparativas e transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Que existem, são muitas, porque como foi dito aqui, é uma região privilegiada e nós temos a obrigação de deixar para nossas futuras gerações algo não tão desarrumado como está. Obrigada, Federico. Guille, sí. ¿Dónde vemos oportunidades y cómo ven que está? Yo creo que en la industria, sobre todo en Latinoamérica, si bien obviamente la ciudad argentina, como comentamos, la región es bastante similar en muchos temas. Vamos devagar nessa audiência do Brasil, porque a gente pensa que os brasileiros compreendem melhor o espanhol que os argentinos, ou português, ou latino-americanos, mas acontece o efeito espelho, é a mesma coisa, não acha? Muy bien, bueno, más lento. Comentaba que tiene que ver con la región en general. Creo que dentro de las principales oportunidades que encontramos es liderar con enfoque humano el tema de la adopción de la tecnología en las organizaciones. Creo que eso nos va a dar oportunidades para poder darle valor a otros servicios como la consultoría estratégica en nuestro caso. Y creo también que respecto a las integraciones y demás, el tema de las alianzas y los partnerships, el poder potenciarnos entre organizaciones. Justamente aquí trabajamos mucho en conjunto tanto con Camanda como con el Grupo Brasil, para poder diversificar servicios, para poder regionalizar nuestras oportunidades y tener mejores gestiones dentro de cada una de las empresas. Y eso me parece que son las principales oportunidades que tenemos a través, obviamente, de esta adopción tecnológica y del uso de la eu me lembro das 10 sessões que eu tive o privilégio de estar aqui, é que nós estamos falando tecnicamente algumas coisas que elas não cabem mais. Por quê? No Brasil entrou o PIX. É uma socialização da riqueza onde os intermediários sumiram. A renda do meu país está na mão das classes C, D e E, que estão comandando um sistema de qualidade da vida financeira. Não há um cidadão brasileiro que não seja rentista hoje. Não é overnight. Então, o que eu enxergo com olhos de oportunidade, sem medo de errar, em tudo. O que falta é coragem para desprender-se das questões políticas. A polarização é horrorosa. Ela é a maior energia de fracasso daqueles que apoiam as duas questões. Eu não falo nem das duas bandas da polarização. Eu falo de quem apoia, quem está aqui entre nós, quem está o dia inteiro preocupado,
que o lado A ou o lado B que vai ser melhor. O lado central é o da economia, dinheiro no bolso, trabalho. A transformação já está aí. A inteligência artificial só veio para ajudar. Quem? O ser humano. Eu posso pedir o que quiser por iFood ou um transporte por Uber, você vai se igualar universalmente. Então, para mim, Cecília, a oportunidade está em tudo. Eu sou reflexo disso. A nossa organização cresceu nos últimos 10 anos. Mas sabe sob a égide do quê? Trabalho, 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 acreditar na economia. Então, acho que a oportunidade, para esse capítulo dessa fala, ela está em tudo, é positiva. Não existirá, nem existe mais Brasil e Argentina. Existe um mercado globalizado, onde o Brasil faz o que tem que ser feito, a Argentina tem que ser feito, você vai ter problema. A Etiópia, por exemplo, vai pegar um pedaço. A Namíbia vai pegar um pedaço. Então, acho que está tudo bem, está indo bem, estamos evoluindo. A nova ordem planetária diz, a economia é a mãe das vertentes de tudo que pode acontecer no planeta. Obrigada, Agostinho. Gaby. Coincido 100% con Agostino y creo que en realidad la oportunidad justamente está dada en las personas y que cuando hablamos de América Latina como faro del mundo, a pesar de que suena tan romántico, tan épico, yo confío en eso. ¿Y por qué está dada por las personas? Porque una de las cosas que, un poco parafraseando a Agostino, nos vino a democratizar fue la tecnología. Verán que yo ya per se hablo, no sé si divagar, pero hablo claro. ¿Por qué? Porque justamente en algún momento tirar fora, ¿no? Tirar fora, sacar ao povão, a la gente común, de la información y de la formación, fue una manera de mantenerlos ajenos a todo. Y hoy con un appliance, con un aparato que nos entra en la palma de la mano, manejamos 1, 2, 17 empresas y la gente común que va a ser el motor de esa Latinoamérica que salga adelante y que sea faro del mundo, hoy por un teléfono accede a ver cómo se vive en otro lado y quiere eso y procura eso y va por eso. Entonces las oportunidades están en todos lados, están en Latinoamérica por un montón de otros factores que tienen que ver con desde las tierras raras que no solo están en China, los chinos tienen la posibilidad de tenerlo, pero nosotros en Latinoamérica también tenemos tierras raras. Para quien por ahí no está familiarizado o en la audiencia que nos sigue por lo digital, son aquellas que tienen ciertos minerales muy extraños. En Latinoamérica los tenemos. Tenemos los corredores de viento más importantes del mundo, los regímenes solares más importantes del mundo, y tenemos todavía poca población por kilómetros cuadrados. Agua potable por todos lados que debemos, hablando de soberanías, debemos cuidar, y claramente tenemos mucho talento y mucho capital humano que viene a ser buscado desde otras partes del mundo. Los colombos de la vida son cooptados y tomados por otros países porque justamente, como bien decía el colega, nosotros cuando nos hablaban de los entornos VICA, ¿sí? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, nosotros pudimos dar un máster en Latinoamérica de eso, con lo cual encima tenemos el hándicap de gente con ganas, todavía posibilidad de crecer. ¿Por qué? Porque el mundo, y creo que no hay que ser demasiado wise para eso, pero después de 25 años de empujar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, está saliendo en cualquier momento, y hoy se tocó tangencialmente el tema de una Europa golpeada o hackeada, y es así, es cierto, geopolíticamente hablando tenemos una oportunidad histórica que nos compete a Brasil y Argentina como los dos grandes países de la región, y probablemente México, que todavía no se siente tan latino, liderar eso, ser la locomotora de ese tren que va a posicionar a la región para el mundo. Ciertamente, en próximos 3 años complejos. Personalización de los viajes a medida, pero con llegada masiva.
Em português e espanhol, você quer? Fala a língua, como foi falando aqui, que você quiser. Para estar na decolagem, a gente tem que falar espanhol, senão não funciona. Então, poderia Tem que ser. falar devagar e pode falar algumas coisas em espanhol, porque também temos toda uma audiência muito grande que nos sigue e que não quer perder-se a falas interessantes de vocês. Perfecto. Entonces, bom dia, buenos días. Así arrancamos bien. Bom, o Grupo Despegar nasceu na Argentina, em Buenos Aires, e já nasceu tecnológico, né? Então, lá em 1999, nós fomos o primeiro grupo, né, a vender online pacotes, passagens, e assim nós mantivemos esse DNA até hoje. Depois, enfim, ao longo do tempo, né, depois fomos o primeiro grupo a ter um app, né, a ser mobile first, agora mais recentemente, em 2024, a primeira empresa de turismo a criar o seu agente de AI. Então nós temos a Sofia hoje, que é uma agente de AI generativa. E quando a gente criou, né, eu recebi muitas perguntas assim, mas o que vai fazer um agente de AI para turismo? Né? Vai só me ajudar a buscar passagens mais baratas? Também. Né? Isso é uma boa ideia. Sim. Não, o aéreo está muito caro. Olha, isso eu não posso comentar, gente, porque dá problema em casa. Mas a gente usa, né, muita tecnologia, a gente usa muito AI, claro, né, para fomentar cada vez mais buscas por mais produtos, mas a gente também enxerga a possibilidade, a gente vê, né, a gente já coloca isso hoje à disposição do cliente, para gerar cada vez mais viagens altamente personalizadas, né? Porque a gente não quer mais, por mais que a gente possa, sei lá, pedir aqui para levantar a mão, quem quer ir nas férias de verão para o resort, no Nordeste brasileiro. Se 20 pessoas levantarem a mão, eu tenho certeza que a gente vai ter pelo menos 15 viagens totalmente diferentes, né? As pessoas, mesmo desejando o mesmo destino ou uma praia, elas querem, cada um tem o seu perfil de viagem. Então a gente usa muito AI para isso, né? Para conseguir prover ao cliente um pacote, uma experiência altamente personalizada. Claro, também tem um papel fundamental, né, na eficiência da operação, porque isso é muito importante, né? A gente não deixa de ter sempre o humano por trás, né, o atendimento humanizado e olhar para isso, mas sim a gente precisa ser cada vez mais eficiente. Que luxo ter esse evento com gente boa nessa casa como em São Paulo, Ibirapuera. E acho que quero agradecer pessoalmente ao Rony Borba e a toda a turma, porque a gente se encontra como em casa, com alto nível de profissionalismo, de serviço, de comida bacana no Macaiá, mas com um olhar personalizado. Agradeço sinceramente no nome do 8º seminário, é um prazer trazer toda a gente boa e o vice-presidente aqui. Parabéns. Muito obrigado, em nome de todos. Como você está vendo o segmento do turismo? Quais as mudanças que você está olhando e como responder a esse cliente cada vez mais exigente? Bom, é uma junção de fatores, né? Primeiro, falando do crescimento do turismo. E Tony, nosso amigo querido Tony, vai falar um pouco disso depois, mas se tem algo que a gente vai comemorar esse ano é que a gente vai chegar perto dos 10 milhões de turistas internacionais estrangeiros. Essa sala aqui ajudou um pouco isso também. Mas a gente comemorou ano passado 6 milhões e meio. Comemorou não, até lamentou ano passado 6 milhões e meio, a gente consegue mais esse ano, vamos chegar perto de 10 milhões. Então se tem algo que está crescendo é o turismo. Tony, equipe, Dani, Decolar e todo mundo contribui muito com isso. E a gente está aqui para receber. A gente também, além de fazer o nosso trabalho de acolher, a gente também deve enaltecer, ou deve divulgar, ou trabalhar pela promoção do destino. Porque isso é o mais importante. No final, a hotelaria ela vai se beneficiar. A gente fala que tem 3 grandes lemas e 3 grandes fatores importantes na hotelaria, que é a localização, localização e localização. Sim. Se você tem a localização, se o destino está trabalhando, a gente tem os destinos e tem a passagem, tem o Decolar para ajudar a gente vai conseguir receber e vai acolher todo mundo bem.
indo do que a gente espera, e falando até um pouquinho de tecnologia, e era uma das pautas, uma das principais que foram faladas aqui, é a questão da tecnologia, de IA, e como é que a gente trabalha com isso em paralelo, num setor que vive de contatos humanos, né? Vive de atender, e o brilho no olhar e a vontade que você atende e passa para o teu cliente, ela tem que ser percebida. Então a gente tenta usar as melhores e maiores ferramentas que a gente tem, também ser criativo, para conseguir se munir de informação, buscar criatividade, para no final deixar o palco para as pessoas. Temos boas salas, temos ótimos quartos, temos um lindo restaurante, são 2 restaurantes, mas quando o tratamento, o pessoal se destaca, para a gente é dever cumprido, né? E acontece muito aqui no hotel, e como em vários outros setores, a gente tem algumas vagas abertas, muitas vagas abertas, e o público muito rotativo. Queremos ouvir o Senhor com o seu olhar de hoje. E depois disso, gostaria de fazer só 2, 3 perguntas. Cumprimentar a todas e a todos, agradecer o convite da Cecília Coelho, Maria Candela, aqui com o José Roberto Maluf, Maria Inês, Cristina, uma alegria estar com todos vocês. Neste ano, Cecília, estamos comemorando 40 anos do Mercosul. Foi em 1985 que foi feita a declaração do Iguaçu entre o presidente José Sarney do Brasil e o presidente Alfonsín da Argentina. E é muito importante porque, embora o mundo seja globalizado, o comércio ele é intra-regional. Você verificar Estados Unidos, México e Canadá, o comércio, 40% do comércio é dos 3 países. Se pegar a União Europeia, mais da metade do comércio é só entre eles. Se pegar a ASEAN, mais de 60% do comércio é só entre eles. Então é muito que na América Latina é 22%. Então nós temos um desafio de fortalecer o comércio na região. Está indo bem, Brasil e Argentina. Cresceu o comércio entre os 2 países com a recuperação da economia argentina. O Brasil é o maior comprador da Argentina, o maior parceiro comercial. Passamos de 13 bilhões de dólares de compras, o dobro do segundo colocado, que é os Estados Unidos. E a Argentina também é importantíssima para nós, é o 4º destino das exportações brasileiras: Chile, Estados Unidos, União Europeia, Estados Unidos e Argentina. O Brasil aprovou a reforma tributária, ela vai ajudar, porque ela desonera investimentos e desonera exportações. Há um estudo que mostra que deve dar um impulso no PIB. Este ano que vem será teste, mas já implanta em 2027 a parte federal e depois em sequência estadual e municipal. O Mercosul, nós assinamos em 2023 Mercosul-Singapura. Este ano, Mercosul-EFTA. EFTA são os 4 países de maior renda per capita do mundo: Noruega, Suíça, Liechtenstein e Islândia. E deve ser assinado em seguida, agora daqui a algumas semanas, Mercosul-União Europeia. É o maior acordo do mundo. Nós vamos reunir aí 720 milhões de pessoas e 22 trilhões de dólares. Claro que a Europa tem um pouco de receio com a competitividade do nosso agro, né? Então a França sempre é cuidadosa, mas se não tiver mudança, assina depois de 25 anos de trabalho, assina dia 20 agora
de dezembro lá em Foz do Iguaçu. O movimento da França para tentar empurrar para janeiro, mas tudo indica que pode se vacinar agora, assim logo no seguinte. Isso é importante, abre o mercado, fortalece o multilateralismo, o livre comércio. O Mercosul entrou o 5º país, que é a Bolívia, então passamos para 5 países, enfim, trabalhar para a gente atrair investimentos recíprocos, empresas brasileiras na Argentina, empresas argentinas aqui. Essa proximidade, né, ela é muito, muito importante para a gente poder ter um desenvolvimento mais sustentável. Terminamos a COP 30, aqui a doutora Patrícia Iglesias, que foi o nosso secretário do Meio Ambiente, e o mundo frente a um novo desafio, né, de se desenvolver